A paz de Deus, irmão Fábio. Tudo bem com o irmão? Irmão, respondendo aqui a pergunta que o irmão fez para mim, eu vou dar aqui o meu parecer, tá certo? E vou mostrar aqui dentro das escrituras e o irmão, né, acompanha e aí o irmão tira a tua conclusão, tá bom, irmão? Então eu vou passar aqui a respeito da verdade, né, das escrituras, tá bom? O irmão perguntou que tem uma pessoa que comentou dizendo que por que nós hoje não guardamos o sábado. É isso? Então tá bom, irmão. Então, para nós começar a falar no assunto, nós precisamos entender uma coisa. No antigo pacto, na antiga aliança entre Deus e o seu povo, né? Ali, irmão, foi feito tudo como figura, certo? Então, tudo era uma representação do novo pacto, tá bom? Para que podemos, assim, nessa introdução, para que nós podemos entender bem, para nós falarmos do sábado, tá certo? Então, veja bem, aquele tempo, como o sábado também, a circuncisão, estava escrito assim, que a circuncisão era um pacto entre Deus e o seu povo, certo? E era um pacto perpétuo, perpétuo, tá? E o sábado também é um mandamento que Deus deu para guardareis os meus sábados, e isso vos será um mandamento perpétuo. Só que esse perpétuo, irmão, tá? É até a vinda de Jesus. Por quê? Por que é perpétuo? É até a vinda de Jesus. Porque Cristo era o cumprimento de toda a lei, tá? Todas as profecias, todas as visões, todas as revelações, tá? Todo o simbolismo, toda a alegoria, tudo vinha, certo? Se cumprir em Jesus Cristo, tá bom? Porque de Jesus Cristo para cá se tornaria a luz, né? A realidade. Por isso que Paulo usa uma palavra dizendo assim: nós usamos de muita ousadia no falar, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele pacto que era transitório, quer dizer, era passageiro, certo? Então, irmão, era um pacto provisório. Então, hoje, por isso que ela disse assim, então tudo é um simbolismo, certo? Para que o irmão possa entender. Por exemplo, a Bíblia diz que o primeiro Adão foi o homem terreno, não é isso? Primeiro Adão terreno. O segundo Adão, ele é do céu. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, não é isso? É verdade? O primeiro Adão transgrediu. O segundo Adão veio para redimir, para pagar as nossas dívidas. É o segundo Adão que é do céu, é Jesus Cristo. Então, irmã, é uma alegoria, tá bom? Aquele tempo, os templos eram terrenos, tá certo? Os templos, as tendas, tá bom? Eram móveis, era terrena. E hoje, tá? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então vamos ver que é tudo figura, tá certo? Naquele tempo era dente por dente, olho por olho, tá? Então a vitória vinha através da guerra, da espada, certo? Agora hoje foi mudado. A espada foi transformada na palavra de Deus, no verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, né? Então, irmãos, hoje a nossa espada é a palavra de Deus. A nossa guerra já não é como aquele tempo que era na espada, o inimigo ali visível, físico,
tá? E travava-se uma grande batalha, havia derramamento de sangue. Não. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Mas é contra as hostes da maldade dos lugares celestiais, tá certo? Naquele tempo, você entendeu? Naquele tempo, como é que se diz assim? Naquele tempo, alguém que tirava a vida de alguém, ele pagaria com a sua própria vida. Hoje não, se o teu inimigo tiver com sede, é para nós dar de beber. Se tiver com fome, é para nós dar de comer. Tá certo? É invertido, irmão. É invertido. Mudou tudo. Tá bom? Nós estamos vivendo o pacto da segunda glória. Tá certo? Então, o sábado, a circuncisão, aquelas leis mosaicas, foi muito boa, excelente, né? Era, irmão, os mandamentos de Deus, todas aquelas ordenanças, mas ali foi tudo para o povo hebreu, para o povo judeu, tá? E, e a palavra diz que eles quebraram essa aliança. É por isso que Deus olhou, não viu nenhum que cumpriu a lei. Então enviou seu filho, Jesus nasceu debaixo da lei, cumpriu tudo que estava escrito na lei e nos profetas. E a palavra diz assim, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Tá certo, meu amado? Então agora nós vamos falar do sábado. O sábado, naquele tempo que o Senhor terminou de fazer, né, criar todas as coisas. Então diz em Gênesis capítulo 2, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, a obra da criação, né, que ele tinha feito, descansou no sétimo dia, certo? E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, tá certo? Então, esse aqui, Deus santificou que dia? Que sétimo dia? Esse sétimo dia semanal, não é isso? É um sétimo dia semanal. E Deus pegou e deu isso, irmão. Deu para o homem de presente, para que o homem pudesse trabalhar, né? Lutar com a vida, de sol a sol, mas que no sétimo dia, então, ele ia ter esse dia para repouso, né? Do seu trabalho e também para louvar a Deus nesse dia, né? Para louvar a Deus. Era um dia semanal. Êxodo capítulo 20 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum serviço desse dia, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, teu empregado, né, que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, e ao sétimo dia descansou. Portanto, Deus abençoou o dia sétimo, e o Senhor, né, e é do Senhor o dia do sábado, e ele o santificou, né? Tá certo, irmão? Então, o que acontece, irmão? A palavra sábado, né, que quer dizer sabá, né? Então, sábado ou sabá, que quer dizer descanso, tá? A palavra sábado quer dizer descanso, que foi porque Deus terminou de criar todas as coisas e descansou no dia sétimo. E também ele ordenou ao homem que trabalhasse 6 dias e no sétimo também repousasse de todo o seu trabalho. Tá certo? E, e também o sábado, né? Como todas as coisas do Antigo Testamento, ele é uma figura, né, do Novo Testamento, representava alguma coisa. Então o sábado, ele é a representação do próprio Filho de Deus, tá certo? Cristo, tá?
espiritualmente falando, entrou em lugar do dia de sábado semanal. Para nós hoje os cristãos, Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso repouso. Ele é o nosso descanso. Tá certo? Porque naquele tempo tudo era físico, que eu estou falando por mão, né? Todas as coisas eram físico, né? A guerra era na espada, a promessa que Deus fez para o povo de Deus era para a terra prometida, era terra, não era, né? Não era o céu, a glória. Prometeu que entrariam numa terra que manda leite e mel. Então era tudo material. O trabalho, o serviço era material, né, para o homem. E o descanso era o sábado semanal. Então o que acontece? Foi mudado. Hoje Cristo é o nosso sábado. Tá certo? Espiritualmente falando, ele é o nosso sábado. Tanto é que ele mesmo disse assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Né? O que o cansado quer? Quando nós está cansado, nós quer o quê? Nós queremos descansar. Então, no sentido figurativo, Cristo é o nosso descanso. E o pecador está cansado porque carrega um fardo pesado do pecado. E o Evangelho está fazendo um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, tá? Para vossas almas. Então, é nesse sentido, tá? Cristo é o sábado agora. Para esse pacto, esse sábado literal, onde se guardava, onde não se trabalhava, né? Isso foi somente para o povo judeu, tá? Esse pacto foi para o povo judeu. Ele não passou para nós no novo concerto, no Novo Testamento, né? Agora não tem nenhum dia específico para nós buscarmos a Deus, tá? Tá certo? Então, não tem. Todos os dias nós devemos orar, todos os dias nós devemos vigiar, tá certo? E todos os dias que alguém que está cansado recorre a Cristo e descansa, porque Ele é o descanso de todo aquele que confessa e abandona o seu pecado, do fardo pesado, né? E vai e descansa em Jesus Cristo. Tá certo, meu amado? Então, essa aqui é que é a explicação, tá? Do dia de sábado semanal. E nos nossos dias, Cristo, ele é o sábado. Cristo se tornou o sábado, né, de todo cristão, de todo aquele que crê, tá bom? Tá certo? Por isso que Jesus usava essas palavras assim: eu trabalho até agora e o meu Pai também, entendeu? Jesus, ele não guardou o sábado, tá? Quando ele veio, ele depois que ele começou a evangelizar, né, e anunciar o seu evangelho, os fariseus começou a acusar porque ele e os seus discípulos fazia e que não era lícito fazer no antigo pacto, né? Nós vamos ler aqui, tá certo, irmão? Então, no livro de Marcos, capítulo 2, está assim, ó, e aconteceu que passando Jesus num sábado, tá vendo? Aconteceu que passando Jesus num dia de sábado, tá? Pela lavoura, pela roça, pelas searas, né? Onde tinha uma plantação, os seus discípulos caminhando começaram a colher algumas espigas, né? Para comer. E os fariseus lhe disseram: vês que os seus discípulos estão fazendo? Por que fazem no sábado o que não é permitido pela lei de Moisés, né? Por que fazem no sábado o que não é lícito fazer na lei de Moisés? Entendeu? Porque esse pacto era só para o povo judeu. Os discípulos agora estavam com a graça do Filho de Deus. Já estava no novo concerto, né? Porque Deus já tinha mandado o seu Filho, tá certo? Para cumprir toda a lei e depois mudar a lei.
que quando se muda sacerdócio também se faz mudança da lei. Porque o sábado, ninguém conseguiu guardar o sábado do Senhor no Antigo Testamento, porque todas as leis foram quebradas, a aliança. E a própria lei dizia que teria que guardar toda a lei. Se alguém não guardasse toda a lei, ele era maldito pela lei. Se fazia maldição, ele era maldito. Então, não adiantava você guardar o sábado e não ser circuncidado. Circuncidar e não guardar o sábado. Então, tinha muitas ordenanças na lei e o homem não conseguia cumprir os mandamentos da lei. Tá certo? Então, os fariseus diziam aqui, por que fazem do sábado o que não é lícito, não é permitido pela lei? E disse Jesus, o sábado semanal, ele foi feito para descanso do homem, né? Foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito, né, para ser submisso, para ser escravo do sábado, do dia de sábado. Por quê? Porque os fariseus e tinha idolatrado nesse sábado, né? Mas na verdade eles não tinham o que era o principal, que era o amor, a caridade, tá? Então hoje a igreja tem que ter amor, visitar os órfãos, as viúvas, tá? E adorar a Deus onde tem, em todos os dias adorar a Deus. E trabalhar na obra, nas coisas de Deus qualquer dia. Então, para nós os cristãos hoje não tem um dia determinado para se adorar a Deus. Ah, eu vou adorar a Deus só no domingo. Não, não, né? Não. Nós temos que adorar a Deus. O próprio Senhor Jesus disse assim, que os verdadeiros adoradores virão dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é só aqui em Jerusalém e nem só lá nos montes. Não tem mais dia. Todos os dias, todos os momentos, nós temos que estar em espírito de adoração, em espírito de oração. Tá? A caridade tem que estar constante. Não tem mais um dia específico. Porque o dia específico é porque tinha um sacrifício, né? Tinha todas aquelas ordenanças da lei de Moisés, então tinha lá os dias dos asnos, tinha o dia da colheita, né, da festa da colheita, tinha todos os dias dos holocaustos. Hoje não, Jesus pagou, fez tudo por nós, cumpriu, ele foi o cordeiro, foi imolado. Então nós estamos livres. A igreja apostólica está livre dessas ordenanças. Nós não seguimos mais esses costumes judaicos, certo, irmão? Cristo é o nosso sábado, tá? Ninguém tem um dia específico hoje, né? Pela lei foi dado o primeiro dia da semana hoje, né? Qual é o dia pela lei? Normalmente é o domingo, né? Normalmente é o domingo, mas se uma pessoa tem fábrica, tem empresa que trabalha direto, tem pessoas que trabalham domingo, quando cai o turno dele, não tem sábado, nem domingo, nem nada. Você entendeu? Então, não tem mais isso, não tem mais isso, né? Um dia específico, não. Todos os dias são iguais para adorarmos a Deus, tá? Não tem um dia específico. Tá certo, meu irmão? Em Gálatas, capítulo 3, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, né? Que quer, por exemplo, alguém que quer continuar guardando o sábado, ele vai, aí está escrito assim: todos aqueles, pois, que querem estar nas obras da lei, perdão, irmão, estão debaixo da maldição. Você está vendo? Ainda estão debaixo da maldição. Então, aquele que quer tentar hoje guardar o sábado, ele não vai conseguir guardar o sábado. E também, mesmo que ele guardasse o sábado conforme mandava a lei, ele teria que cumprir todos os outros as outras ordenanças da lei de Moisés, todas. Então, se uma pessoa hoje, né, como os adventistas, eles pregam que é obrigado a guardar o mandamento do sábado, guardar o sábado, mas eles mesmos não são circuncidados, correto?
Por que que então eles não se circuncidam também? Porque a lei não podia cumprir um só mandamento, tinha que cumprir todos, então eles tinham que também ser circuncidados. Então, na verdade, eles que estão interpretando errado a palavra de Deus, tá? Jesus é o nosso sábado, tá certo? E eles que tentam guardar o sábado, quer voltar e guardar as leis do Antigo Testamento, da lei mosaica, que o homem não consegue. Por isso a palavra diz, né? Eles estarão debaixo da maldição, porque eles estão anulando com isso a vinda do Filho de Deus. Porque Deus só enviou Jesus, o seu Filho, já foi para resgatar o homem debaixo da lei. E o sábado faz parte da lei mosaica, tá certo? E se nós querer guardar o sábado, então nós estamos anulando o sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus, né? Aí Cristo morreu de balde, morreu em vão, né? É verdade, tudo que os apóstolos pregou seria em vão o trabalho da Igreja Apostólica. Tá certo, meu amado? Então diz aqui: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros da lei para cumpri-las, tá vendo? Então não é só o sábado, se for para guardar o sábado, tem que guardar todos os mandamentos da lei. E ninguém cumpriu e ninguém vai cumprir, tá? O único que cumpriu toda ela foi Jesus Cristo. Ele, depois de ter cumprido, ele aboliu a lei, ele aboliu, tirou, cravou, né, no madeiro da cruz e deu para nós agora a salvação em Cristo pelas obras da fé. Não é mais pelas obras da lei, tá certo? Verso 11 que diz: e é evidente, é muito claro que pela lei ninguém será salvo, ninguém será justificado diante de Deus, né? Logo, pois, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse salvar, vivificar, tá, a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura deixa bem claro que encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura deixa bem clara que encerrou, né? Encerrou. Quando fala encerrou, porque encerrou, acabou, tá? A Escritura diz que encerrou. Na lei foi encerrada, porque todos erraram e todos destituídos estavam da glória de Deus. Então encerrou o assunto, né? Porque todos estavam debaixo do pecado, para que a promessa, que é a fé, a graça, a misericórdia, né, em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, irmão, quem quer guardar o sábado, algum mandamento da lei, ele está anulando o sacrifício de Jesus Cristo, que foi dado aos crentes. Muito bem claro aqui, né? Mas antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei, né, para, para aquela fé que se havia de manifestar. Como a fé já se manifestou, já veio em Cristo Jesus, já veio, né? Então já se cumpriu essa parte. Então nós não precisamos mais estar nessa ordenança de guardar o sábado, de ser circuncidado, de fazer sacrifício. Não, nós não estamos mais, tá bom, meu querido? De maneira que a lei serviu só de professor, só ensinou e conduziu até Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Mas depois que a fé, que o ministério de Jesus Cristo já veio, ninguém mais está debaixo de professor nem debaixo da lei. Muito claro, né? Muito bem claro. Os Colossenses capítulo 2. Aí aqui, né? Paulo faz uma advertência que diz assim: advertência para tomar cuidado acerca das falsas doutrinas, né? Que exatamente são essas doutrinas que querem pregar, né, e querem invalidar alguns mandamentos da lei mosaica, tá? Não toda a lei mosaica
tá? Cristo cravou no madeiro da cruz. Daí muitos falsos pregadores começam a querer validar, tá, alguns mandamentos da lei da antiga aliança. Então diz assim, ó, o conselho: tome cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias, vem com aqueles estudos, falando bonito nas gramáticas. Então aqui aconselhou: ninguém vos engane pelas suas filosofias e vem com vã subtileza. E vem com vãs sutilezas, aliás, melhor dizendo. Eles vêm com sutileza, eles são sutis, né? Vêm, irmão, para enganar, tá? Segundo as tradições dos homens, mas eles não vêm segundo o rudimento, eles vêm segundo o rudimento do mundo e não segundo a verdade de Jesus Cristo. Olha como que é claro, irmão. Então, se nós já fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, havendo ele riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Cristo atirou do meio de nós, cravando na cruz. Portanto, meus irmãos, ninguém agora vos julgue. Ah, mas vocês não guardam o sábado. Nós temos que guardar o sábado. Ah, vocês comem carne de porco. Ah, vocês tomam café. Ah, vocês tomam Coca-Cola. Não, 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 porque nós não pode comprar, pagar na sexta-feira depois do sol. Nós não compramos, nós não recebemos, nós não paga. Não, a Bíblia diz que não é para nós não dever nada a ninguém, no seu amor. Hã? Tá muito bem claro. Ninguém vos julgue pelo comer, ninguém vos julgue pelo beber, ninguém vos julga, né, por outros dias, ou da lua nova. Ninguém vos julgue porque vocês não guardam os sábados. Não, né? Isso aí foram só sombra das coisas futuras. Gente, é muito claro, irmão. Foram só sombra das coisas futuras. Se o primeiro tabernáculo tivesse de pé ainda, que é a primeira aliança, não haveria necessidade de vir o segundo, a segunda glória, a segunda aliança. Aí nós vamos tornar a vinda de Cristo em vão, né? Porque se tiver algum justo que consegue ainda guardar a lei, por que que Deus enviou o seu Filho dizendo que não houve ninguém que guarde a lei, se tem alguém querendo guardar a lei, né? Então a Bíblia é bem clara dizendo assim, que aqueles que querem estar na lei ainda, da graça, eles estão caídos da graça, estão caídos. Muito bem simples. Então é muito claro, né? Aqui diz assim, ó: ninguém vos domine, ninguém vem com vocês com pretexto de humildade, né, com palavras sublimes, às vezes até parecendo culto de anjos, falando coisas que não viu, estando inchado na sua carnal compreensão. Olha como é claro. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos primeiros rudimentos do mundo, por que eles vos carregam ainda de ordenanças? Por que eles querem dar esses mandamentos? Voltar a obedecer à lei mosaica, como se vivesse no mundo tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas as coisas perecem pelo uso segundo doutrinas dos homens. Né? Ah, mas se não guardar o sábado, você não vai ser salvo, porque é mandamento da lei de Deus. Não, aqui todas as coisas perecem segundo os preceitos e doutrina dos homens, né? As quais eles até têm, na verdade, alguma aparência de cristão. Até tem, na verdade, alguma aparência de cristão. Tem até alguma aparência de sabedoria. Tem até alguma aparência de devoção voluntária, de humildade. Tem uma aparência de humildade, né? Tem uma aparência até disciplina do corpo, né? Que eles não comem carne de porco, não tomam café, não bebem Coca-Cola, né? Então, para o corpo, para a saúde do corpo físico, é até bom, é até bom, é até bom. Mas aqui faz bem claro, mas não tem valor nenhum senão para a satisfação da carne, né? Só saúde física só, mas espiritual não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não tem valor nenhum, tá escrito aqui, tá certo, irmão?
Mateus 11 disse assim, ó. Mateus 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequenos. Então, irmão, essa graça, como Paulo disse, não depende do que quer e nem do que corre. Não é por estudo, não é por teologia, não é por exegese, não é por hermenêutica, né? Não é por escatologia, não. Essa graça, ela vem por revelação. Jesus disse: ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, e tu, Pai, revelaste aos pequenos. Os discípulos eram tudo homens indoutos, pescadores, simples, e depois entenderam todas as coisas e cumpriram todas as coisas. Tá certo, meu amado? Então, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque Ele é o verdadeiro sábado. Ele hoje é o nosso sábado. O verdadeiro sábado é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo, irmão? Deu para entender bem? É, é. Então ele dizia aqui: Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Naquele tempo, o sábado semanal era descanso para a carne, tá? E hoje Cristo é o nosso sábado. Ele é o descanso para as vossas almas. Mudou, tá? E Paulo ainda deu um mandamento ainda que para que os irmãos trabalhem de dia e de noite para não ser pesado ao seu irmão. Paulo dizia: eu trabalho com as minhas mãos, fazendo tenda para o meu sustento. Não tem dia, irmão. Pode trabalhar sábado, domingo, segunda, terça. Hoje nós não temos mais esse sábado semanal. Agora nós temos que ter o descanso em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sábado. Tá certo, meu querido? Em Hebreus capítulo 3 diz assim, ó: Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá vendo? Qual que é o repouso do cristão? Nós vamos entender aqui, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar do Deus vivo. É quem jurou. Deus jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Então, aos desobedientes, Deus jurou que não entraria no seu repouso. Só vai entrar no seu repouso os que são obedientes, que vai descansar. Só vai entrar nesse sábado, tá? Em Cristo Jesus, só os que são obedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está falando do povo judeu. Eles não querem Cristo, eles guardam o sábado semanal, mas eles não têm o sábado espiritual que é Cristo. O verdadeiro sábado eles rejeitaram. Em Hebreus capítulo 4 diz assim: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, até parece que algum de vós vai ficar para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, né? O povo judeu, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, está falando com nós agora, os que temos crido, nós já entramos no sábado. Nós já estamos no sábado, oh, irmão, nós já estamos no verdadeiro repouso, tal como disse. Tal como Deus disse, assim jurei na minha ira, que este povo de duro coração, eles não entrarão no meu sábado, no meu repouso, no meu verdadeiro sábado, embora as obras de Deus estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus não está falando de sábado literal, de sábado semanal, entendeu, irmão? Esse repouso é o sábado espiritual que é Cristo Jesus. Muito simples. O evangelho é simples, não precisa teologia, não, nada disso, irmão.
porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras. Isso foi no sentido lá literal, mas para nós o nosso repouso está em Jesus, que é o nosso sábado, é o sábado cristão, tá certo? É? E outra vez no lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entre nele. É? E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, entendeu? Cristo foi anunciado aos judeus e eles não entrou nesse sábado cristão que é Jesus Cristo, eles não creram. Mas aqui fala, né? Nele aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, eles não entraram. Cristo nasceu lá em Jerusalém, pregou para eles o verdadeiro sábado que era o Jesus, e eles não creram, até hoje eles não aceitam o verdadeiro sábado que é Jesus, né? Eles não entraram por causa da desobediência, porque aí vai comparar aqui o repouso material com o Cristo que é o espiritual. Agora vem o material, ó. Porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, né, falando lá na terra prometida, não falaria depois disso de um outro dia. Portanto, meus irmãos, entendam bem, ainda resta um repouso para todo aquele que crer, para o povo de Deus, ainda tem um repouso que é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ele é o verdadeiro repouso de todo aquele que crê. Porque aquele que entrou no seu repouso, que é Cristo, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Né? Deus repousou das suas obras, da criação no sétimo dia. E Cristo veio fazer, ele falou, eu trabalho até agora, e meu Pai também. Aí Cristo terminou o sacrifício da cruz, trouxe o Novo Testamento, venceu a morte, venceu o inferno, ressurgiu dos mortos, está lá agora sentado à direita do Pai. E aqui diz, agora Cristo também, ele mesmo repousou, ele próprio repousou de suas obras, como o Pai das suas. Irmão, é muito claro, hein? Hein? É muito claro? Você pode ver, Jesus, quando anunciou o Evangelho, ele pregava dia de sábado, não tinha dia. E hoje ele repousou. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Né? Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para Caia. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Subindo e partindo o pão, comendo eles, ainda falou largamente até a alvorada, e assim partiu, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se e fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair discípulos após si. Então Paulo profetizou que tudo isso ia acontecer, irmão. Alguém ia torcer as escrituras, certo? Agora aqui, na ressurreição de Jesus, em João capítulo 20, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, né, e a pedra já tinha sido removida, e o anjo aparece a Maria Madalena, que estava chorando, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, e disseram-lhe, mulher, por que chora? E ela disse, porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Então nós vemos que Cristo ressuscitou na manhã do primeiro dia, certo? E a igreja primitiva se reunia após a ressurreição de Jesus sempre nos primeiros dias da semana, certo? Sempre nos primeiros dias da semana a igreja se reunia, o partir do pão, na oração, as coletas que eles faziam voluntário, todo o primeiro dia da semana eles levavam as coletas, tá certo? Jesus apareceu para eles no dia que ressuscitou, no primeiro dia da semana,
apareceu para Maria Madalena e outras mulheres. Jesus ressuscitado ainda ficou mais 8, depois de 8 dias, Tomé não estava, né? Tomé duvidou, e depois de 8 dias, Tomé estava ali de novo junto com os discípulos, e Cristo já estava ressuscitado, não tinha subido para o Pai. Após 8 dias, de novo no primeiro dia da semana, Cristo apareceu de novo ali e conversou com Tomé, né? Põe o dedo no meu lado, né? Seja crente, não incrédulo. Então, irmão, o, o primeiro dia da semana, né? Não que seja um dia especial só para nós servir a Deus, não, tá? Mas como a idolatria dos judeus sempre foi querer continuar até hoje guardando o sábado, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, 6 dias Deus deu o ano, e o sétimo, o último dia era do Senhor, 6 era do homem. Hoje não, né? Hoje Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar. Nós hoje mudou, as coisas de Deus é em primeiro lugar, tá? E João, na ilha de Patmos, está bem claro, né? Você começa a ler lá o capítulo 1, né, do livro de Apocalipse, você vai ver que João diz assim: e eu estava na ilha de Patmos, eu estava no dia do Senhor na ilha de Patmos, e eu fui arrebatado do Espírito. Então, os apóstolos, o dia do Senhor que João fala ali, é o dia da ressurreição. Foi o dia que Cristo cumpriu todas as coisas, depois que foi sepultado, ele ressurgiu na manhã do primeiro dia da semana. Tá certo? Não que isso seja um dia especial agora, para nós buscar Deus só no primeiro dia da semana. Não, não. Mas os apóstolos se reuniam nos primeiros dias da semana, né? Jesus apareceu no primeiro dia da semana para as mulheres, depois esperou 8 dias, apareceu de novo, ele estava reunido, e outro primeiro dia de semana Jesus apareceu de novo. Então, irmão, está respondido, né? Para o irmão. Sábado foi só para a antiga aliança, para o povo de Israel. Tá bom, meu amado? Deus abençoe e fica com Deus.